Seja bem-vindo ao canal Palavra e Oração. Hoje vou te contar uma história real, baseada no testemunho de uma das nossas inscritas. É sobre dor, ressentimento e um milagre que começou com um simples gesto: o perdão. A dona Marli era conhecida no bairro pela simpatia e pela fé. Mas quem olhasse para ela nos últimos anos, via no rosto uma mulher abatida. Ela carregava uma enfermidade misteriosa, uma dor no peito que os exames não explicavam, cansaço constante, insônia e um aperto na alma que ninguém conseguia aliviar. Foram anos em médicos, clínicas, remédios. É ansiedade, é estresse, é depressão, diziam, mas ela sabia que era mais profundo, uma dor que não passava com analgésico. Tudo começou depois de uma traição. O marido, com quem ela viveu por 25 anos, a deixou por outra mulher, uma amiga próxima. O golpe foi duplo. Marli sentiu como se tivessem arrancado um pedaço dela. Desde então, ela guardava mágoa. Dizia com a boca que tinha superado, mas o coração estava fechado, ferido, amargo. Um dia, sentada na cozinha, ouvindo um louvor antigo no rádio, ela caiu no choro. Mas não foi um choro qualquer. Foi um derramar de alma. E ali, como quem desaba com um pai amoroso, ela disse: Deus, eu não aguento mais. Tira esse peso de mim. E o Espírito Santo respondeu com uma frase simples, mas profunda: perdoa. Ela resistiu. Perdoar? Depois de tudo que ele me fez? Mas Deus foi insistente, falando ao coração. E ela entendeu. Aquela dor não vinha só do que aconteceu. Vinha do que ela ainda segurava por dentro. Na semana seguinte, ela escreveu uma carta. Não para justificar nada, nem para reatar, mas para liberar. Ela escreveu que perdoava, que desejava paz, que entregava tudo a Deus. E foi como tirar uma pedra do peito. Nos dias que seguiram, algo mudou. O sono voltou, a dor no peito sumiu, a alegria que ela nem lembrava mais como era, reapareceu. Era como se o corpo tivesse sido curado depois que a alma foi liberta. A Bíblia diz em Efésios 4, versículos 31 e 32. Longe de vós toda amargura, antes sede bondosos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão não muda o passado, mas liberta o presente. Às vezes, a cura que você busca está travada porque o coração ainda está preso. Agora, eu quero te convidar para fazer uma pequena oração. Senhor, nos ensina a perdoar. Tira de nós todo o peso, toda amargura, toda raiz de mágoa. Que possamos ser livres por dentro, para experimentar a paz e a cura que vem de Ti. Assim como o Senhor nos perdoou, ajuda-nos a perdoar também. Em nome de Jesus, amém. Se você tem uma história de superação ou bênção que Deus fez na sua vida, compartilha com a gente. Manda um e-mail para projetopalavraeoração@gmail.com. E se essa história tocou o seu coração, comenta aí: Senhor, eu escolho perdoar. Se inscreva, ative o sininho e continue acompanhando a Semana dos Testemunhos aqui no canal. Seja bem-vindo ao canal Palavra e Oração. Hoje vou te contar uma história real baseada no testemunho de um dos nossos inscritos. Se prepara, porque essa história mostra como Deus pode agir de forma totalmente inesperada, no momento em que a gente menos espera. A dona Irene sempre trabalhou. Desde muito nova, ela batalhava para sustentar a casa, criar os filhos e pagar as contas com dignidade. Mas um dia,
Depois de 12 anos numa mesma empresa, ela foi demitida. Sem aviso, sem motivo claro. Só desligaram e pronto. Ela saiu com uma mistura de revolta e medo no coração. O mercado não estava fácil, e com 54 anos nas costas, as portas pareciam se fechar antes mesmo de bater. Ela tentou de tudo. Fez currículo, bateu em porta de loja, mandou mensagem para conhecidos, fez entrevista, mas nada. Algumas empresas nem disfarçavam o preconceito com a idade. Uma delas chegou a dizer: "A senhora tem muita experiência, mas buscamos um perfil mais jovem." Foi duro ouvir isso. Meses se passaram e as contas foram se acumulando. Luz, água, aluguel, até a comida começou a faltar em casa. Ela chegou no fundo do poço e, numa madrugada, ajoelhou no chão da sala e fez uma oração como nunca antes. "Senhor, eu estou desesperada. Me ajuda. Eu aceito o que o Senhor quiser para mim, mas, por favor, abre uma porta. Eu só quero trabalhar com dignidade." Dias depois, ela foi visitar uma vizinha idosa que morava sozinha. Levou um bolo simples, feito com o restinho que tinha na despensa. Sentaram, conversaram, riram. Foi então que a vizinha, do nada, falou: "Sabe que eu estava orando pedindo alguém de confiança para cuidar de mim? Você já pensou em trabalhar como cuidadora?" Dona Irene ficou surpresa. Nunca tinha cogitado isso. Mas algo ali mexeu com ela. Em uma semana, a filha daquela senhora formalizou tudo e ela passou a trabalhar como cuidadora, com registro, salário digno e uma rotina que se encaixava perfeitamente na vida dela. Mais do que o emprego, ela ganhou um novo propósito. Às vezes, a resposta de Deus vem de um jeito que a gente nunca imaginou. Ela não voltou para o mercado de trabalho como esperava, mas Deus deu a ela uma nova missão, onde foi valorizada, amada e onde pôde abençoar a vida de outra pessoa também. Lá em Isaías 55, versículo 8, está escrito assim: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor." Se essa história falou com você, escreve nos comentários: "Senhor, me mostra o teu caminho." E se você também tem um testemunho para contar, envie para a gente. Projeto Palavra e Oração@gmail.com. Mas lembra que se escreve Projeto Palavra e Oracal, como você está vendo aí na tela, porque não tem o tio e nem o cedilha. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe essa palavra com alguém que precisa de uma resposta. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Seja bem-vindo ao canal Palavra e Oração. Hoje vou te contar uma história real baseada no testemunho de um dos nossos inscritos. É a história de uma mãe que nunca desistiu de orar, mesmo quando tudo parecia perdido. Dona Celina sempre foi mulher de fé, daquelas que acordam cedo para orar, colocam louvor enquanto limpam a casa e, mesmo em silêncio, estão sempre conversando com Deus. Ela criou os 2 filhos sozinha, depois que o marido abandonou a família. Trabalhava como diarista, fazia o que dava. Mas o coração dela estava sempre no mesmo lugar, nos filhos, principalmente no mais velho, o Daniel. Quando o Daniel era pequeno, era o mais carinhoso. Ia com ela na igreja, gostava de cantar os hinos, mas conforme cresceu, foi se afastando. Primeiro, parou de ir nos cultos. Depois começou a chegar tarde em casa.
foi pegando amizades erradas, como ela dizia. Dona Celina notava a mudança. Os olhos dele já não tinham o mesmo brilho. O tom de voz, o jeito de falar, tudo ficou mais duro. E um dia ele simplesmente não voltou. Sumiu. Por semanas ela chorou sem parar. Saía pelas ruas perguntando, ligava para amigos, batia em portas, até que veio a notícia. Daniel tinha sido preso. Envolvido com tráfico, com roubo, com coisa pesada. Foi um baque, mas Dona Celina, mesmo com o coração destruído, não desistiu. Ela começou uma rotina. Toda madrugada, às 3 da manhã, ela ajoelhava no pé da cama e dizia: Senhor, onde meu filho não pode me ouvir, que ele ouça a tua voz. Onde eu não posso entrar, entra o teu espírito. Foram anos assim. No começo, Daniel não queria saber. Dizia que ela estava perdendo tempo, que não tinha mais jeito para ele. Mas Deus estava ouvindo. Um dia, no presídio, ele teve uma crise. Estava passando mal, suando frio, com medo de morrer. Sentou num canto da cela e lembrou da mãe. E, sem entender direito por quê, começou a orar. Se o Senhor ainda me escuta, me tira dessa, me dá outra chance. 2 semanas depois, a penitenciária recebeu um projeto de capelania. E adivinha quem entrou para fazer oração nos detentos? Ela, Dona Celina, por um reencontro que só Deus poderia escrever. Eles se olharam, os dois chorando, e naquele dia, Daniel entregou a vida para Jesus de novo. Hoje, ele é um novo homem. Trabalha como auxiliar numa igreja, ajuda em projetos sociais com ex-detentos e o mais bonito, todas as noites, ora junto com a mãe. Talvez você também esteja esperando por um filho, uma filha, alguém que se perdeu no caminho. Talvez o tempo tenha endurecido o coração, mas não endureceu a mão de Deus. Lá em Provérbios 22, versículo 6, está escrito assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A oração de uma mãe moveu o céu. Continue orando. A resposta pode estar mais perto do que você imagina. Se essa história falou com você, escreva nos comentários: Eu creio na restauração. Compartilhe com alguém que também espera por um milagre. E inscreva-se no canal e ative o sininho. E se você tem um testemunho para contar, envie para a gente no e-mail projetopalavraeoração@gmail.com. Está escrito aqui na tela, lembrando que é sem cedilha e sem o tio no ar. É Projeto Palavra e Oracal, né? Se a gente for escrever direitinho, é isso aí. Nos vemos no próximo episódio da Semana dos Testemunhos. Que Deus abençoe você e sua família. Seja bem-vindo ao canal Palavra e Oração. Hoje eu quero te contar uma história real, baseada no testemunho de um dos nossos inscritos. É sobre um homem que chegou no fundo do poço. Perdeu a família, o trabalho, a própria dignidade. Mas quando tudo parecia perdido, ele decidiu fazer uma oração. Uma só. E aí foi o começo da virada. O nome dele era Antônio. Homem simples, de fala baixa, mãos calejadas e coração endurecido pelos tombos da vida. Trabalhou como motorista de ônibus por quase 20 anos. Saía de casa de madrugada, voltava à noite com o corpo moído, mas sempre com pão na mesa. Só que, com o tempo, as coisas começaram a sair do trilho. Depois que foi demitido numa reestruturação da empresa, não conseguiu mais se levantar. Sentia que ninguém o valorizava. Começou a beber para relaxar, era o que ele dizia. Mas o copo, que era só de fim de semana, virou companhia diária.
A gota d'água veio numa noite de sábado. Antônio estava no bar da esquina, já alterado, quando um homem esbarrou nele sem querer. Foi o suficiente. Os dois trocaram ofensas e quando viram, estavam no chão, se socando, quebrando cadeira, virando mesa. Chegou a polícia. Ele foi levado para a delegacia com o rosto inchado, a camisa rasgada e o orgulho em pedaços. Quando saiu no dia seguinte, a esposa não deixou nem ele entrar em casa. "Aqui você não pisa mais", foi o que ela disse. Então ele dormiu na casa de um conhecido e dias depois ela pediu separação. Os filhos cortaram contato e em pouco tempo Antônio se viu sozinho, sem rumo, sem casa, sem ninguém. Começou a fazer bico descarregando caminhão. Dormia num cantinho nos fundos de um ferro velho. Não tinha mais vaidade, nem fé, nem esperança. Tinha raiva de si mesmo. Dizia: "Deus virou as costas para mim." Até que numa noite, enquanto tomava banho num chuveiro improvisado, a água caiu fria no seu ombro e ele desabou. Sentou no chão molhado e chorou como uma criança. "Me ajuda, Deus, eu tô cansado. Se ainda tiver jeito para mim, faz alguma coisa." Foi só isso. Uma frase entre soluços. No dia seguinte, algo mudou. Falou sobre recomeços, sobre misericórdia, sobre o amor de um Deus que não desiste de ninguém. Antônio ouviu calado. No final, o pastor orou por ele. Pela primeira vez em anos, ele sentiu paz. Então, começou a frequentar a igreja. Fez amizade com os irmãos, conseguiu um emprego de servente numa obra. Começou a ler a Bíblia toda manhã antes do trabalho. O álcool perdeu a graça. A raiva, aos poucos, virou arrependimento. Meses depois, conseguiu alugar um quartinho simples, mas com a própria cama e uma geladeira cheia. Conseguiu ver o filho mais novo num encontro rápido no portão da escola. Foi pouco, mas era um começo. Hoje, ele é o primeiro a chegar e o último a sair da igreja. Ajuda a limpar o templo, ora com os novos convertidos, distribui sopão no bairro toda sexta-noite. E quando alguém diz: "Pra mim não tem mais jeito", ele responde com os olhos firmes e o coração cheio de fé: "Tem sim. Deus me trouxe de volta e pode trazer você também." Se você também sente que está no fundo do poço, saiba que não precisa ficar aí. Apenas uma oração sincera pode ser o começo de tudo. Se essa história falou com você, escreve nos comentários: "Senhor, me dá um novo começo." E se você tem um testemunho de fé, superação ou recomeço, envia pra gente. Projeto palavraeoração@gmail.com. Quem sabe a sua história não inspira alguém? Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha essa mensagem com quem precisa de esperança. Deus ainda transforma vidas e a sua pode ser a próxima. Seja bem-vindo ao canal Palavra e Oração. Hoje vou te contar uma história real, baseada no testemunho de um dos nossos inscritos. É a história de um jovem que achou que Deus o havia esquecido, mas depois entendeu que o não que recebeu foi, na verdade, o maior livramento da sua vida. O Lucas sempre sonhou em ser jogador de futebol. Desde pequeno, treinava com disciplina, enfrentava sol, chuva e até fome para correr atrás do sonho. Com 17 anos, apareceu a chance de fazer um teste em um time grande. Era o que ele mais queria. Se preparou com tudo que tinha, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente também. Jejuou, orou
pediu a Deus que abrisse essa porta. No dia do teste, deu tudo errado. Logo no aquecimento, torceu o tornozelo. Não conseguiu jogar. Foi cortado antes mesmo de entrar no campo. Saiu humilhado, chorando, com a sensação de que Deus havia se calado. Voltou para casa em silêncio, frustrado. Sentia que todo o seu esforço tinha sido em vão. Foram semanas difíceis. Lucas entrou em depressão, se afastou da igreja, dos amigos, de tudo. Mas algo dentro dele ainda acreditava que Deus tinha um propósito. E mesmo sem entender, ele voltou a orar. Dizia: Senhor, eu não entendo esse não, mas se foi tua vontade, me mostra o porquê. Meses depois, Lucas descobriu algo que mudou tudo. O time onde ele faria o teste foi envolvido num escândalo. Tráfico, manipulação de menores, promessas falsas. Muitos garotos da mesma peneira onde ele estaria foram levados para outro estado com falsas promessas e nunca mais voltaram. Naquela hora, Lucas caiu de joelhos e chorou. Aquele não doía, mas agora ele sabia. Foi Deus que o impediu de entrar por aquela porta. A vida de Lucas não parou ali. Ele retomou os estudos, entrou numa faculdade e hoje trabalha com educação esportiva para crianças carentes. Ajuda meninos como ele a sonhar, com responsabilidade, fé e sabedoria. Ele ainda ama futebol, mas ama ainda mais a direção de Deus. Quantas vezes a gente se frustra porque algo não acontece como a gente quer? Mas nem todo não é castigo. Às vezes é livramento. Deus enxerga além. Ele sabe o que está por trás de cada porta. E quando ele fecha uma, é porque tem algo melhor, ou está nos protegendo de algo pior. Lá em Romanos 8, versículo 28, diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora eu quero te convidar para a nossa oração final. Senhor, me ajuda a confiar nos teus nãos. Mesmo quando eu não entendo, me dá fé para esperar. Livra-me das portas erradas. Conduz meus passos para os caminhos que te agradam. Que eu aprenda a confiar mais na tua vontade do que nos meus próprios desejos. Em nome de Jesus, amém. Se essa história falou com você, comente. Senhor, me ajuda a confiar nos teus planos. E se você também tem um testemunho para contar, envie para a gente. Projeto palavraeoração@gmail.com. Lembrando que se escreve Projeto Palavra e Oracal, porque não tem C cedilha e nem o tio no A. Se escreve tudo assim como você está vendo aí na tela. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que o não de Deus pode ser o maior cuidado.